Olha só, século XVII, havia uma controvérsia a respeito da Bíblia entre os puritanos e os católicos romanos. É bom saber que quem é os puritanos desse momento aqui, pelo menos. Isso vai sendo modificado ao longo do tempo. Mas os puritanos, eles são um grupo que é uma reação à reforma protestante inglesa, que é bem particular, que a gente chama de Via Média. Ela considera toda a tradição que veio dos pais da igreja, dos apóstolos, até chegar na reforma, positiva. E o que a gente precisava fazer então é expurgar os excessos e aquilo que era antibíblico e tradições que não passavam de superstições. Mas isso era toda a tradição? Óbvio que não. Havia muita coisa boa. Por exemplo, o pensamento sobre a Trindade. Então você tem Santo Atanásio que desenvolve de forma muito bela, precisa, iluminado por Deus, o que é a Trindade. Então a tradição guarda isso como um depósito da fé. As formulações credais, os ritos, as cerimônias, as vestes, tudo isso era visto como positivo dentro da reforma inglesa. A reforma inglesa, ela tem um vai e volta, assim, períodos que viram católicos, períodos protestantes, muita gente morre nesse processo, mas aí surgem os puritanos como uma reação, sim. A reforma inglesa não é suficiente, ela precisa ser total e radical em relação à reforma do Estado inteiro e uma reforma da fé por inteiro, anulando a tradição até chegar naquele momento, tá? E você tem a Igreja Católica Romana ainda afirmando uma coisa, que a Bíblia era insuficiente para guiar a vida dos fiéis. Porque você pode ser um bom cristão, um bom servo de Jesus, você precisa do auxílio da tradição. E a tradição aqui, você tem também o magistério, que é um corpo de bispos e cardeais, que vão decidir e te ajudar como crer, no que crer, como interpretar o texto bíblico. Então eles têm essa primazia da interpretação do texto. Você em casa não vai ter a Bíblia para ficar lendo, interpretando. Isso causou uma certa anemia teológica no próprio clero e o excesso exorbitante de tradição, tá bom? Então a reforma protestante é uma reação a isso, mas você tem do outro lado os puritanos que estão fazendo uma coisa muito radical. Por exemplo, o que a Bíblia não prescreve está proibido. Olha isso. Se a Bíblia não diz que tem que ter arte nas paredes, então isso é um excesso, tem que jogar isso fora. A Bíblia não manda os sacerdotes, presbíteros, diáconos, bispos usarem vestes, então não tem que usar veste. Não só não é bom é bom que não se use, como também é pecado usar. Olha aí, é muito excesso. Gente, dois pensamentos radicais aqui. O católico romano vê na Bíblia como insuficiente, quase um desprezo à leitura, o livre exame da Bíblia e a interpretação da Bíblia. E do outro lado, os puritanos colocando a Bíblia de forma bem aí, curta, tá bom? Então, a Bíblia fala para ter sino da igreja, corredores, não. Então, não pode ter isso, está proibido ter isso, enfim. E aí nasce Richard Hooker no meio dessa história, dessa conversa aí. Surge Richard Hooker, que é um sacerdote anglicano, também é tido como um reformador inglês, tá bom? E contribui muito para isso que a gente chama de via média, tá bom? O anglicanismo tem uma teologia própria, digamos assim, a gente bebe de muitas fontes, escuta todo mundo e faz uma via média, um método anglicano é esse. E Richard Hooker propõe uma solução muito interessante, que é assim, ó, você então tem um tripé para equilibrar essas coisas aí. Você tem a Bíblia, a primazia da palavra, o lugar da palavra, que é o coração protestante, né? O livre exame das escrituras pelos fiéis, e a Bíblia com seu lugar central ali na fé, no culto, em tudo. Mas você também tem o lugar da razão e também da tradição, então um tripé. E o tripé, você sabe, né? Se tirar uma perna, tudo cai. Por quê, gente? Porque a Bíblia, sem a razão, você não consegue nem dizer que a Bíblia é suficiente se você não tiver racionalidade. Para você formular essa frase, tu tem que fazer uma série de operações cognitivas, racionais, dentro do seu lexo vocabulário, que está operando em você de forma automática ou não, enfim, de forma precisa. Para formular a teologia, você precisa dar o uso da razão. E a razão, gente, ela é um presente divino para os seres humanos. Ela não é inimiga. O racionalismo é uma exacerbação e um privilégio da razão sobre todo o resto da vida humana e sobre a realidade.
certo? Mas o devido uso da razão é bem-vindo na fé. Você não precisa desprezar a sua razão, sua capacidade de raciocínio, o estudo, a pesquisa, a dúvida, para ser um cristão e para ter fé. Pelo contrário, a leitura bíblica, a pesquisa bíblica precisa disso também, certo? Está certo que tem algumas coisas que você conhece por meio da fé, não é isso? É a fé que conhece a ressurreição, é a fé que conhece um monte de coisa. É a forma de conhecer um aspecto da realidade importantíssimo, que influencia todo o resto, mas tem coisas que é a fé que acredita. Mas a razão, gente, ela é esse lugar onde o Espírito Santo também opera. O Espírito Santo vai modulando seus desejos, seus amores, para que a sua razão possa ser empregada de forma a gerar amor na sua vida e amor aos que estão em volta de você também. Amar a Deus sobre todas as coisas também tem aspectos cognitivos e racionais, certo? E a tradição, porque inclusive quando você diz, olha, a Bíblia é suficiente, não precisa de mais nada, quem é que está dizendo isso? É a tradição, certo? Então o princípio, inclusive, sola escritura, é um princípio que quem te oferta é a tradição reformada. Na verdade, não existe fé sem tradição, certo? E a tradição tem vários componentes aí, né? Você tem a forma própria dos ritos. Quando você enxuga os ritos, você tem um rito enxuto. Você não deixa de ter um rito. E quem te presenteia isso é a tradição. As vestes dos pastores. Você tira todas aquelas vestes clericais, gola clerical, e se coloca aqui no outro lugar as gravatas, ternos, e você cria novas tradições. Quando você está desatento à composição de uma tradição, você só faz uma tradição desatenta, entende? Você não deixa de produzir, de fazer tradição, porque tradição é o conjunto de formas, de normas, de ritos, de pensamentos acumulados, organizados, que os seres humanos naturalmente produzem, entende? Então, de certa forma, a gente poderia chamar que toda igreja é tradicional. Tem igrejas orgânicas que nascem assim, em grupos meio anticlericalistas. O que eles fazem é criar uma tradição anticlericalista, talvez uma tradição mais desatenta, menos elaborada, que bebe menos nas fontes da tradição que vem antes deles, mas é uma fé tradicional também, tá bom? Talvez só um pouco mais desatenta ao que está fazendo o exercício da tradição, é isso. Então Richard Huck fala assim, gente, tudo isso está operando aí. O que precisa fazer as pazes com isso, reconhecer isso e colocar cada coisa no seu lugar, tá bom? Então a Bíblia continua sendo o regulador do culto, então, e ele vai nivelar sua razão, porque você primeiro precisa amar a Deus, você crê em Deus e sua razão segue junto, certo? É por isso que quando você é apaixonado por alguém, alguém fala assim, a pessoa está perdidamente apaixonada por alguém, ela não desliga a razão. Por exemplo, quando ela compra passagem de ônibus ou de avião para ir visitar esse amor, ele não compra passagem para o lugar errado, compra para o lugar certo, a razão está operando ali. E também é isso que acontece. Quando você decide o que pesquisar, como pesquisar, a intensidade de pesquisar, faz isso porque tem alguma paixão te movendo para isso. Quer dizer, quando alguém fala assim, eu sou muito racional, ele fala isso porque ele sabe que isso vai causar certa impressão nas pessoas. Tem tanta paixão nessa frase e a pessoa não percebe. Então, alguém muito racional não diria isso nunca, certo? Mas enfim, a razão está sempre lá, movida pelo quê? Pelos seus desejos. Então você precisa primeiro amar a Deus. E a Bíblia então está lá em cima, no topo, regulando seus amores. E para que toda a sua plenitude da capacidade racional seja empregada dentro desse amor a Deus. Certo, gente? Por isso que na Reforma Inglesa, as faculdades que já haviam, elas florescem ainda mais. Muitos pastores, reverendos, bispos e sacerdotes, eles eram também professores, cientistas. Então o conhecimento racional, as pazes com o mundo e o fazer científico estão ali de acordo, não em oposição, e a tradição também. Então, a Reforma Inglesa é isso, né? Há muita tradição. Muita gente fala assim, poxa, parece muito catolicismo. Não, esse é o exercício de símbolos e elementos da cristandade, né? Da história da fé cristã. Os puritanos tinham uma crença herética de que o Espírito Santo praticamente se ausentou dos apóstolos até chegar na Reforma Protestante. Isso não é verdade, é um desconhecimento acerca do que é a Idade Média, alguns chamam de Idade das Trevas, mas é um período longo, de altos e baixos, as pessoas quase não sabem o que tem na Idade Média. Santo Agostinho, Santo Tomás e tantos outros, Ambrósio, gente ilustres,
pensadores da fé cristã que nos entregaram aí boa parte do que a gente acredita hoje, mesmo que você não saiba, tá bom? Então é isso, você tem um tripé huckeriano do Richard Hooker, a Bíblia, a razão e a tradição cooperando, caminhando junto para que você ame a Cristo de forma linda, bonita, suficiente. Gente, Richard Hooker, numa tomada de um certo levante do governo e entre os puritanos, ele acaba sendo assassinado. Enfim, é um mártir da fé protestante também, é um gigante da fé. Nós temos muitas contribuições que são reverberações do pensamento hookeriano. Inclusive, existe o quadrilátero wesleyano. João Wesley também era anglicano, era inglês, né? Então você tem aí a Bíblia, a razão, a tradição e por último a experiência. A sua experiência também conta no exercício da fé, mas ela está lá embaixo. Claro que ela nunca é superior à Bíblia, à tradição ou à própria razão, mas o quadrilátero wesleyano também é fruto e reverberação do tripé hookeriano, tá bom? Richard Hooker, um herói da nossa fé, um reformador inglês. Na Semana da Reforma vale a pena celebrar e saber quem é o Richard Hooker. Boa Semana da Reforma para você e Deus te abençoe. Tamo junto.